Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 11, que chama Valiosa Experiência. Nesse capítulo, a gente tem a descrição da tentativa do Gabriel, esposo da Margarida, de levar ela a um médium, por indicação daquele médico que a gente conheceu em capítulos anteriores aí. Aqui referido esse médium como professor em ciências psíquicas. O problema é que ele não exercia o que a gente chama no espiritismo de mediunidade com Jesus. Então, o Gúbio ficou muito desapontado, teve um desagrado muito grande com essa oportunidade que surgiu. Ele tentou impedir, só que o Gabriel não tinha receptividade à influência deles para tirar essa ideia da cabeça, então restou a eles acompanhar o casal e fazer o melhor possível. Então a gente vai acompanhar a descrição de outras pessoas que estavam lá para como pacientes desse médium e também vamos ver o que, que se desdobrou no caso da Margarida e entender mais uma vez, dentro dos estudos aqui do André Luiz, desses livros que a gente acompanha, a importância de uma mediunidade exercida aliada com a espiritualidade superior. Esse professor indicado, o Gubbio vai explicar um pouquinho, né, sobre o exercício puramente do fenômeno. Ele realmente era um expoente nesses fenômenos, ele tinha os dons da mediunidade de forma notável, ele sabia exercer, ele sabia usar a faculdade. Essa é uma coisa importante para a gente entender nesse capítulo, porque aprendemos no Espiritismo que a mediunidade é como se fosse comparável à inteligência, é uma característica que todos nós temos, que todos nós podemos desenvolver, mas que pode não ser utilizada com todo o proveito para o qual ela deveria ser, da mesma forma que a inteligência, né, que pode criar guerras ou pode aí resolver tantos problemas da nossa sociedade. Então, apesar dele ter esses dons notáveis, esses dons medianímicos, ele não oferecia proveito substancial aos que fossem buscar esse serviço dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Diz o Gubbio, fazer psiquismo é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial mesmo é desenvolver trabalho santificante, que é o que a gente chama de mediunidade com Jesus. Bom, restou então eles acompanhar o casal, o Saldanha acompanhou tudo muito de perto, sem desgrudar da Margarida. É claro que ele queria garantir que realmente fosse improfícua essa visita a esse professor, né, professor de ciências psíquicas. Tinham três outros grupos ali na espera. O professor já estava atendendo um determinado desequilibrado mental e descreve o André sobre aquele ambiente, sobre os espíritos que estavam ali. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados e a casa inteira mais se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Então, basicamente, descreve ali o próprio professor, não fala de nenhuma outra entidade encarnada e fala de quantos desencarnados tinham ali, só que não eram espíritos equilibrados, esse é o ponto. Ele descreve entidades de reduzida expressão evolutiva, iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Então, ele não está nem falando ali de obsessores, obstinados, obsessores, vamos ver alguns, que acompanham os próprios doentes, mas aqueles ali que exerciam essa atividade junto com esse médium, na verdade, são aqueles espíritos que a gente já viu a descrição anteriormente, até mesmo lá na região em que o Gregório atua, esses espíritos que estão nesse trânsito para completar, né, o espírito como humanidade, né, para encarnar aqui como espíritos é, vamos dizer assim, completos, e estão aí nessa fase transitória em que muitos deles acabam servindo-se como se fossem de simples escravos para outros espíritos que têm condições de dominar, ou até mesmo para encarnados que conseguem também fazer trocas de favores com esses espíritos, que a gente vai ver aqui que não é simplesmente uma escravidão, existe ali uma troca entre eles. Vamos entender um pouquinho mais para frente. Bom, o Gube, aproveitando ali, usando como desculpa a sondagem do ambiente, se afastou, então mais uma oportunidade de aprendizado para o André, para o Eloy e para nós.
e eles foram observar aqueles que estavam ali também à procura desse médium. Então, vamos acompanhar três casos. Primeiro deles, a gente vê a descrição de um cavaleiro de idade madura, dando mostras, de acordo com a descrição do André, de evidente moléstia nervosa, torturado por visões pavorosas no campo íntimo. O André percebeu essas perturbações e viu nele as formas ovoides escuras e diferenciadas entre si, aderidas à organização perispiritual desse senhor. O Gúbio estudou a situação para poder explicar para o André. Vejamos aqui, e para o Eloy, né? Eu esqueço às vezes que o Eloy está junto também, que ele fala um pouco menos aqui, né? Se expressa um pouco menos. Vejamos, diz o Gúbio, a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem? Distúrbios da mente afetando o organismo físico, é isso que ele vai descrever. Ele foi um investigador de polícia que não soube deter o bastão da responsabilidade, porque usou essa responsabilidade de investigador de forma abusiva para humilhar e ferir. Então, durante alguns anos, ele conseguiu manter o remorso à distância, aquilo, né? Trabalho, 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 sem reflexão, e vai vivendo da forma bruta como escolheu viver. Todavia, diz o Gúbio, importante, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando a oportunidade de se fazer sentir. Com a maneira cruel de proceder, ele atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais ainda lhe arruinaram o teor de vida mental. Aí, quando chega a velhice, chegou o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, aí vem o remorso e abre a brecha. Aí descreve as forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, libertadas de súbito nesse momento pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, ou seja, passou a atingir o organismo físico. Sobreveio a crise, energias desequilibradas da mente, enlouquecida já, vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis, os órgãos mais vulneráveis, sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura, o fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Então, veja, aqui não descreve se ele usou o consumo de substâncias tóxicas. A gente está falando aqui de substâncias tóxicas produzidas pela mente, pelo estilo de vida que ele teve e que causaram essa cirrose, não só a tortura nervosa que ele sente, e está ali rumando para a morte, como colheita do plantio naquela mesma vida. Buscando o Gúbio silenciosamente para saber o que poderia ser a solução naquele caso, o Gúbio responde: esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo vivo, no vaso físico, ainda encarnado. Uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre. Então, pensa na transformação mental, na reforma completa que essa pessoa precisa ter para conseguir sair dessa. Esse tipo de atitude daria para ele essa autorrestauração que ele precisa ainda nessa vida. Aí ele vai descrever o que está acontecendo, por que ele precisa de tanto esforço para essa reforma, para mudar a mentalidade. Permanece dominado pelos quadros malignos que ele provocou. Então, quando ele ia para as situações escuras, aqui fala gabinetes isolados e escuros, e gostava de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social, que é o que muitos dizem, né? Ah, estou defendendo aqui a sociedade. E abusava dessa autoridade, isso tudo ficou impregnado nele. Olha que impactante que o Gubbio vai dizer. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, dessas memórias vivas, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos, porque afinal a cobrança, o julgamento é todo pela nossa consciência e tudo que a gente faz fica gravado, tudo que a gente exerce
de pensamento, de sentimento, de fala, fica ali como uma fotografia do perispírito, no perispírito. Isso tudo fica impregnado em nós. Em algum momento a gente vai precisar refazer isso tudo, a gente vai precisar caminhar de novo para restaurar e nos alinharmos com a lei divina. Saímos desse caso e vamos observar agora, junto com eles, o caso de uma avó e de uma neta. A neta é a doente ali que está perturbada. Dois espíritos sinistros acompanhavam ela. Um deles estava conectado a ela por meio de fios tênues de energia magnética, ligando o cérebro dela ao cérebro do desencarnado, de um desses dois desencarnados. Ela não falava por si, ela estava totalmente controlada pelos pensamentos dele. A maneira, diz o André, de magnetizado e magnetizador. Ela ria sem propósito, conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança, com todas as características de idiotia e inconsciência. E aí o Gubbio vai explicar, depois de examinar o caso, que se referia a um drama do passado. Ela desposou um homem, acabou desviando o irmão para o caminho vicioso. O primeiro, o marido, se suicidou, o segundo ficou louco e agora estão os dois aí de novo ao lado dela para vingança. Na atualidade, a avó, para não deixá-la desamparada na vida, preparou um casamento nobre, só que, nas vésperas dessa concretização, ambas as vítimas vieram com toda aquela vontade de fazer desforra, de fazer vingança, mentalmente cristalizadas nisso, estão querendo impedir essa união de marido e mulher. Esse ex-marido ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio, que é esse que está conectado cérebro a cérebro com ela, comandando tudo que ela fala. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra, ou seja, quer que ela desencarne. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que não lhe pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios psiquiátricos sem resultados e vem até aqui procurando socorro. E o Eloy pergunta: vai encontrar o remédio adequado? E o Gúbio: não me parece muito bem encaminhada. Exige renovação interior e, ao que acredito, não vai ser nessa casa, senão um ligeiro paliativo que ela vai obter. Em casos de obsessão como esse, ensina o Gúbio para gente, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faça indispensável o curso pessoal de resistência. Ela precisa desenvolver a capacidade de lutar contra isso e quebrar essa sintonia entre eles, entre esse passado dela. Por quê? Diz ele, não adianta retirar a sucata que perturba um ímã quando o próprio ímã continua atraindo a sucata, que é o que a gente fala muito. Buscar um centro espírita com o objetivo de nos desligarmos de obsessores, se nós não fazemos a nossa transformação, a nossa reforma íntima, sai um obsessor e volta outro. Às vezes volta o mesmo, porque nós chamamos de volta com a sintonia que a gente escolhe permanecer. Vamos para o último caso, então, descrito. Dois homens de idade madura estão também naquele salão, um deles totalmente desequilibrado organicamente. Junto dele, uma entidade desencarnada de humilde aspecto, que inicialmente o André achou que era ali da corja de espíritos perturbados que organizavam o ambiente, mas não. Com agradável surpresa, ele se dirigiu para o Gúbio falando: já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem. Então vejam que o Saldanha e toda aquela equipe que está perturbando a Margarida não consegue perceber, dada a escuridão que ficou pelo espírito do Gúbio, né? O trabalho que fizeram ali, que estão fazendo, Gúbio, André, Eloy, de controle dessa luminosidade, mas veja aqui, quem está acima, é a segunda vez que isso acontece aqui no livro, né? Consegue perceber que eles estão em tarefa ali, escondidos. Então, ele explica que ele também está ali na defesa daquele amigo, e, segundo estão informados, dispomos do recinto de vigoroso operador mediúnico sem iluminação interior relevante. Assalariou ele, descreve, até falando sobre o trabalho que esse médium faz, assalariou, ou seja, pegou ali para trabalhar junto. Algumas dezenas de espíritos desencarnados de educação incipiente, ou seja,
pouca educação, aqueles espíritos que estão ali na transição, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Nessa casa, olha que legal, o enfermo não é amparado pelo socorrista que eles vêm procurar, por esse médium, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. Ou seja, não é o médium ou aqueles espíritos que estão naquele ambiente que fazem a ajuda. O amparo que a pessoa recebe depende da assistência que vem de fora por merecimento daquele que está ali sendo assistido. Lembremos da missa. A pessoa vai lá, e, naquele caso, não é o padre, é se a pessoa tiver fé, o próprio ambiente, pelos espíritos que estão ali para fazer o bem, são destinados os fluidos de restauração que a pessoa precise. Então, dependendo do mérito próprio. E aí ele falou sobre o caso do homem. Esse companheiro é um austero administrador de serviços públicos. Então, ele fez o seu trabalho com muita rudez, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, ou seja, ser uma pessoa sutil, de usar o carinho no trabalho que exerceu, não, foi rude e adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente sem cessar desde muitos anos, com perigosos reflexos no sistema circulatório, lutando, diz ele, desassombrado, por reajustar a concepção de funcionários relapsos, ou seja, cobrando ali que trabalhassem direito, que fizessem o certo, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias, no fígado, no baço. Mas a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, a forma como ele tentou trabalhar, mas que deixou raiva em muita gente, conseguiu insinuar nos médicos que ele precisasse de uma intervenção na vesícula biliar, ou seja, fazendo ele passar por uma cirurgia e estão preparando um choque operatório que vai causar a morte dele. O plano foi admiravelmente bem delineado, descreve esse amigo, esse espírito amigo. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, ou seja, mesmo que ele tenha sido tão austero, tão bravo, tão rude, no fundo, ele estava tentando fazer o bem. Ele estava agindo com boa vontade dentro do que ele sabia fazer. Portanto, buscaremos socorrê-lo através do médium que ele veio visitar. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória da minha tarefa. Ou seja, ele ia tentar que o médium falasse para ele que, na verdade, ele não precisava operar, e isso já seria, pelo menos, uma parte aí da solução do problema, que ele não levaria, não levaria a obsessão não levaria à desencarnação imediata. Finalizando os casos, aqui que eles foram observar, eles precisavam voltar lá para perto do Saldanha, né? Não podiam dar tanta bandeira de ficar perambulando por ali conversando. E o Saldanha, todo explica para ele, para o Gúbio, que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Então, ele conversou com os espíritos que estavam ali atuando junto do médium, para que as coisas fluíssem como ele queria que fosse. Asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Chamou um colaborador dos mais influentes desse médium e apareceu, descreve o André diante de nós, a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. E o Saldanha pediu a ajuda dele, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade, não deveria sondar que existiam ali as formas ovoides, a obsessão e tudo mais. Em troca disso, prometeu para ele e para os outros auxiliares excelente remuneração em colônia não distante, colônia inferior, né, gente? E descreveu-lhe, com largas promessas, quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes onde conhecêramos Gregório. Então, lá naquela região que a gente conheceu em capítulos anteriores, o que ele poderia desfrutar em troca desse favor. Claro que o serviçal ficou super contente e assegurou que o médium não perceberia nada.
André acompanhou o desenrolar dos acontecimentos, entraram no gabinete, viu que realmente o ambiente não inspirava confiança. O professor foi já combinando o preço com o Gabriel, com o marido da Margarida, descreve o André. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum como outro qualquer. Triste, né? Sem detença, reconheci que o médium, se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam do seu esforço, era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Saldanha anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica. Claro que ele ia acompanhar ali bem de pertinho. Depois que estabeleceram lá o acordo financeiro, o André descreve: colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. E não estamos falando aqui de ectoplasma, não vai ter nenhuma materialização, não. Vamos entender aí esse fluido magnético. Aquela força, semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado, e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardada, que coadjuvavam com o médium em suas incursões em nosso plano, no mundo espiritual, sorviam-lhe a longos haustos, se alimentavam daquele fluido, sustentando-se dela, quanto se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. E o Gúbio explicou: essa força não é não é patrimônio de privilegiados, é propriedade vulgar de todas as criaturas. Todos nós temos esse fluido magnético, esse fluido animal que nós podemos usar, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o Espíritos Subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. Confesso que só conheço o segundo, até por ser mais comum na literatura espírita, o famoso fluido magnético, o fluido animalizado, esse fluido que nós possuímos e que, por exemplo, pode ser utilizado nos passes magnéticos. A gente sabe que o passe ele pode ser magnético, pode ser espiritual e pode ser o passe completo, em que a gente dá tanto da nossa energia animal, dos nossos fluidos próprios, assim como servimos de instrumento para que a espiritualidade também faça o seu trabalho. Existem os passes puramente espirituais, onde isola a própria pessoa, ou até mesmo podemos pensar em passes que ocorrem à distância e que são puramente entre espiritualidade amiga que está ajudando e o encarnado que está sendo recepcionado. E existem os tratamentos magnéticos, que são a pessoa doando o seu próprio fluido e sem a intervenção da espiritualidade especificamente. Aí o Gubbio vai explicar um pouco mais, vou ler na íntegra as palavras dele. No fundo, é a energia plástica da mente que a acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem nos mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito, segundo quanto ele consegue trabalhar com aquilo. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, para aprender a usar essa energia magnética que possui, esse fluido animalizado, como a gente chama, magnetismo animal, como às vezes chamamos. E a gente está aqui nessas idas e vindas para aprender a desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la, nas palavras do Gúbio. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando, na verdade, é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Ele está falando que a gente foge da dor que nos santifica. Esse verbo fugir aqui não é que nós precisamos querer sofrer, não. É no sentido de nós não enfrentarmos das dificuldades que nos burilam, virem e a gente fugir achando que é injusto ou simplesmente não querendo passar por isso.
Vendo a cena, o André ponderou. É forçoso reconhecer, porém, que esse vidente é vigoroso na instrumentalidade, tipo, ele sabe o que está fazendo. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentáculo. E o Gubbio afirma, sim, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. Ou seja, é um médium. Ele está, vamos dizer assim, aqui fala da instrumentalidade, né? Metodologicamente, ele está tendo uma relação com os espíritos, ele está exercendo a mediunidade. Mas qual é o proveito se não existe a sublimação do sentimento? Aí vou usar as palavras do Gubbio aqui. Sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Isso não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. Tem um caso, né, que se pergunta aí nas experiências de Kardec e que o espírito fala para ele, o mentor fala: pergunte às pedras e as pedras responderão, porque sempre vai ter espíritos desencarnados brincalhões querendo, ansiando por interagir com quem não é levado a sério, com quem não quer ser levado a sério, não faz um trabalho sério. Os espíritos superiores não se dão ao trabalho, não desperdiçam o tempo lidando com quem não sintoniza com eles. Então, ele vai dizer aqui, daí o imperativo, a importância de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio entre os dois mundos, por quê? Se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Então, a gente, com toda boa vontade, né, com o nosso exemplo de amor, a gente pode contaminar as pessoas beneficamente, mas os males são epidêmicos, é muito mais fácil espalhar o mal. Por isso, a nossa responsabilidade ao agir. Nesse momento, acontece efetivamente o procedimento ali com o médium, e o André vai descrever. Eu falei, reparo que o médium desligado do corpo se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação daquele assalariado mais inteligente que o Saldanha pediu ajuda. E esse diz assim: volte, meu amigo, e diga ao esposo da nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, basta-lhe socorro médico. E ele, não é uma obsidiada comum? Não, 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 isso não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum, sistema nervoso em frangalhos. Essa senhora é candidata aos choques da casa de saúde, nada mais. E, sensibilizado, o médium ainda falou: não seria lícito tentar algo em favor dela? O interpelado, né, o que perguntou para ele, deu uma risada e falou: ora, ora, você deve saber que, individualmente, cada criatura tem seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, a gente não teria tempo a perder. E não há tempo a perder. E aí, o André conclui: como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza de sua própria observação? Perante o quadro, o André volta para o Gubbio e pergunta: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Então, de novo, perguntando sobre o quesito da mediunidade, não é igual aos trabalhos mediúnicos que a gente vê que acontecem no centro espírita, não é a mediunidade atuante? Sim, diz o Gubbio. À frente de legítimo fenômeno, dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão vão entendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossaremos um espiritismo dogmático intolerante, mas é imprescindível que o clima de prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Então, o formato com o qual a mediunidade se exerce não precisa ser dogmática, intolerante. O problema é a sintonia, diz ele. Temos aqui um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação das suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que o buscam. Ele não está ajudando de verdade as pessoas.
Não é o trabalhador ideal suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Ou seja, se por outro lado ele trabalhasse conectado com a espiritualidade superior, devotado à prece, à renúncia e não interessado no dinheiro, a espiritualidade amiga poderia sim utilizar os serviços desse médium para ajudar, mas do jeito que está, não dá. Diz ele, o caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quanto se propõe a dignificar a vida. Mediunidade com Jesus sendo descrita aqui. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhes acercam da fonte enraizada no sumo bem. Não basta dessa maneira exteriorizar a força mental de que somos dotados e mobilizá-la. Não basta usar a força mental. É indispensável, acima de tudo, imprimir direção divina. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. O que tantos dos livros afirmam, não adianta o estudo só pelo estudo, o estudo da técnica, estudar a mediunidade sem vinculá-la ao exercício do Evangelho que Jesus veio nos mostrar. Bom, acabou aquela conexão com o mundo espiritual, ele abriu os olhos, se ajeitou na cadeira, falou a situação para o Gabriel, comentou a situação precária dos nervos dela, chegou a indicar um especialista que ele conhecia, olhou para ela, recomendou resistência e cautela ante os estados mentais depressivos, e a Margarida recebeu as observações com desencanto e a dor de quem se sente alvejada pelo sarcasmo, e partiram. Saldanha, claro, comemorou, abraçou os cooperadores, combinou lá quando seria o encontro amistoso, né, o pagamento por esse favor, e diz: Vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. E o Gúbio só conseguiu dar um triste sorriso com que disfarçava a aflição extrema e acompanharam para o retorno à casa. Mas, como tudo melhora, como tudo tem um momento, e como sabemos que o desfecho desse livro é positivo, no próximo capítulo o panorama começa a mudar. Não percam e até breve.